E junto com a psicologia, o esporte e yoga, né, eu percebi que tudo é um encaixe, tudo é uma união. Então, a Ana Paula, a psicóloga, né, que trabalha comigo, com o Pedro, lá no Fluminense, me chamou para essa oportunidade de falar um pouco sobre a yoga e o esporte, e aí estamos aqui hoje. Vou começar com a apresentação, compartilhar como estão todos, tudo bem? Tudo certo? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. É que eu já tinha, desculpa, eu tinha falado já com. Eu cheguei mais cedo, na verdade, então já tinha me apresentado, vou me apresentar de novo. Eu sou o Carlos, vim convidado aqui pela Carol. Prazer aí. Carlos, ele fez um curso de meditação comigo, estamos juntos nesse caminho. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o yoga e o esporte. Então, yoga e esporte, né? Já falei um pouco como surgiu essa ideia. Por muito tempo eu fui nadadora e há pouco tempo me formei como instrutora de yoga. E aí eu resolvi juntar os dois, porque eu vi que o yoga e o esporte, eles combinam muito, né? Quando eu era nadadora, era uma forma de me perceber, de perceber como eu estava, de perceber as minhas emoções, e era como se fosse uma meditação também dentro da água. Porque natação é um esporte individual, né? Então, era o meu momento. E no yoga, hoje em dia, está sendo a mesma coisa, como também trabalho o corpo, a mente. Então, através do dia a dia, da minha rotina, eu consigo perceber como é que está o meu corpo, como está a minha mente, perceber as minhas emoções. E aí surgiu essa ideia de juntar o yoga e o esporte. Alô? Vai? Pedro, se você puder mutar. E aí, vou me apresentar um pouquinho, né? Quem sou eu? E falar um pouco da minha história de vida. Eu acho que essa é a melhor forma da gente conseguir se conectar, ouvindo a história do outro, né? Então, desde de 1 ano de idade, eu comecei a nadar. Sempre gostei muito de água. E aos 9 anos, fui chamada por um técnico de natação, né? De esporte federado, para começar a competir na natação. E aí ele falou, vou dar 5 minutos para você pensar. Eu pensei e falei, quero. E aí eu entrei já na natação com 9 anos. Era treino todos os dias, de segunda a sábado, e eu gostava muito. E aí nessa jornada, fui até os 20 anos, dentro do esporte eu consegui o título de campeã brasileira de 800 livre, vice-campeã sul-americana, e foi muito importante para mim, porque foi exatamente essa forma de me conhecer mais através da natação, ali que eu colocava tudo. Nadei pelo Flamengo, a Ana Paula Fluminense também foi minha psicóloga por um tempo, e me ajudou muito também nessa transição. Aos 19 anos, eu fui para os Estados Unidos, com o intuito de fazer faculdade lá e de competir também, tentar conciliar os dois. Mas aí eu percebi que a natação já não estava sendo tão satisfatória para mim e voltei para o Brasil. Eu larguei a natação e comecei a estudar psicologia na IBMR, e agora eu estou no 9º período, e terminando, né, estagiando no Fluminense, tendo essa oportunidade de estar junto com os atletas de natação, de nado sincronizado, de basquete. O meu foco é mais na natação,
e no nado sincronizado. E aí, nesse último ano, com a pandemia, né, eu fui para dentro de mim, assim como a pandemia trouxe isso para muita gente. E eu percebi que ir para dentro é o caminho. Durante esse período também da volta do Brasil, eu conheci a Arte de Viver, que foi meu primeiro curso de meditação, que inclusive recomendo para todos, que foi esse meu início desse caminho do yoga, né? E aí, fazendo os cursos, percebi que eu gostava muito da meditação. Comecei uma quarentena de meditação durante essa quarentena também, né? Então, meu propósito era fazer 40 dias de meditação durante a quarentena, que a gente achava que era o tempo que ia durar. E aí foi indo a quarentena da pandemia e eu fui indo junto. E aí, nesse meio tempo, eu vi um curso de formação de yoga e eu falei, aí eu quero. É isso que eu quero, para juntar com tudo que eu estudo, com a psicologia, com o esporte. E eu vi que a meditação e a yoga ela pode trazer benefícios para todas as nossas áreas da vida. Eu consegui. E aí eu quis exatamente isso, trazer essas informações, esse conhecimento para a vida de todo mundo. Então, o que eu preciso? Você precisa achar, ler o Arcosul, ler o que é o Arcosul com o Paraguai. Só um minutinho, gente. Então, eu vou explicar um pouquinho do que é o yoga, né? A gente acha que o yoga são aquelas posturas que a gente coloca o pé atrás da cabeça, que fica fazendo um monte de postura bonita, difícil, mas o yoga ele não é nada disso. Quer dizer, ele é também isso, mas não só. O yoga ele é uma filosofia de vida, né? A gente sempre escuta, o yoga é uma filosofia, mas que filosofia é essa? Primeiro, a gente tem que entender que o yoga ele nasceu há mais de 5.000 anos atrás. E é uma filosofia, exatamente isso. Um filósofo, ele busca conhecer a si mesmo, ele busca conhecer o mundo. Então, o yoga tem um objetivo, esse estado de liberdade, liberdade do sofrimento, da tristeza. E o yoga, ele também significa união, né? Do corpo, da mente e da alma. Então, dentro dessa filosofia, a gente tem os yamas, que são as restrições. Que são as restrições, né? A não violência, não mentir, não roubar, não cobiçar. Os niyamas, que são as observâncias, que é a purificação, o contentamento, os tapas, que são ações incomuns que normalmente a gente não faz. Então, por exemplo, jejuar, que nem a gente tem no catolicismo. Às vezes a gente tem no yoga também com esse objetivo de purificar o corpo. E é o autoestudo, né? Se estudar e também estudar as escrituras do yoga. Principalmente também a fé. Não necessariamente a fé num Deus, mas acreditar em algo, nem que seja em você mesmo. E aí vem os asanas, que são as posturas que a gente vê por aí, né? Que é uma das coisas do yoga. E o pranayama, que é o controle do prana, da respiração. Pratyahara, que é a exclusão dos sentidos. Então, a gente percebe que os nossos desejos, eles vêm através de 5 sentidos, né? E que muitas vezes podem trazer o sofrimento. Às vezes a gente curte lá o momento, o desejo, o prazer, e depois pode vir alguma culpa, um sofrimento, algo do tipo. Então, Pratyahara tem como objetivo excluir esses sentidos. Que nem quando a gente está num filme e aí a gente não percebe em nada, só foca na tela do filme e vê aquilo. Às vezes a gente está comendo e não está nem percebendo o sabor daquilo que a gente está comendo. Então, o yoga ele tem esse objetivo, só que o filme é a gente, é o nosso interior. E aí depois a gente tem dharana, concentração,
Então, concentrar num objeto, numa vela, por exemplo, escolher algo para se concentrar e concentrar naquilo. Depois a gente tem dhyana, que é a meditação, e o samadhi, que é o estado de união. Esse estado de união é enxergar a essência de cada coisa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os asanas, né? Que são essas posturas. São movimentos de posturas físicas, onde o primeiro passo é começar pelo corpo físico. Então, o que a gente vê aqui é o físico, né? Então, é por onde a gente começa. Com prática e disciplina, fazendo esses asanas, a gente vai tomando consciência de como que a nossa mente funciona, os padrões que são seguidos. E ao longo do tempo, a prática ela vai se tornar menos sobre essas posturas e mais sobre a percepção, a consciência e a qualidade dos pensamentos. Então, o asana ele é definido como uma postura firme, confortável. Então, a gente pode ver que não dá para ficar soltinho no asana, senão a gente cai. Ou então, fica lá só tentando fazer a postura e não se centra. Não adianta, tem que ser firme e confortável, assim como a gente tem que ser na vida também. Eles são movimentos, os asanas, né? São movimentos e posturas físicas criadas para liberar a tensão e remover as toxinas do corpo, e preparar para a meditação. Então, assim, durante a nossa vida, existem várias coisas que influenciam o nosso corpo, né? Você pode ver que às vezes está mais estressado e começa a ter dor de cabeça. Ou tem uma emoção muito forte acontecendo e aí você fica com dor na barriga. Também o peso da vida que a gente carrega fica com dor nas costas. Então, esses asanas, essas posturas do corpo, elas servem para liberar isso. Liberar, né? Essa somatização que a gente tem ao longo da vida. E a gente percebe que o corpo ele é o reflexo da mente, né? Então, é exatamente isso. A gente somatiza as emoções, pensamentos. Então, através disso, a gente consegue dissolver um pouco. E a gente pode perceber também que o padrão de pensamento durante os asanas são os padrões de pensamento que a gente tem na vida. Então, por exemplo, normalmente, quando a gente está fazendo uma postura de yoga, vem a preguiça de não vou conseguir ir para a prática hoje, não vou conseguir treinar hoje. Vem a comparação com o outro, o ego de eu consigo fazer essa postura, eu não consigo. A dúvida será que eu consigo fazer isso? E a falta de foco. Então, a mente vai para o passado, vai para o futuro, mas não está ali presente. E a falta de paciência também, de querer o resultado na hora. E, normalmente, isso não acontece na vida. E também não acontece no yoga. Então, a gente vem percebendo isso. O yoga vai trazendo, esses asanas vão trazendo a compreensão, né, disso tudo. Lembrando que os asanas são as posturas. E aí, alguns benefícios dos asanas, né? Essas posturas, elas melhoram a força e a resistência muscular, melhoram a estabilidade articular, regulariza a pressão arterial, alonga e tonifica os músculos, aumenta o VO2 máximo, cria o limiar do lactato, compensando a respiração, né? Melhora o equilíbrio, a coordenação e desenvolve uma maior consciência corporal, como a gente falou anteriormente. E também alivia as tensões psicofísicas, como dores, cansaços, fadiga, ansiedade, e aumenta a resistência anaeróbica e aeróbica, aumentando também a vitalidade do corpo. Então, esses pontos a gente já pode ver que eles podem beneficiar um pouco, né, no esporte, que entra isso tudo. Então, como é que esse yoga ele pode auxiliar dentro do esporte? Então,
todo mundo sabe que para ter um campeão é preciso ter um pensamento forte. Tanto que na Copa do Mundo, todo mundo ficava frustrado com o Neymar. Ele era um bom jogador, mas todo mundo via que ali ele não estava conseguindo estar focado, né? Então, entra até um pouquinho da psicologia, que principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que é o que a gente faz dentro do clube, né, do Fluminense. O pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. Então, para isso, para a gente conseguir mudar, a gente primeiro precisa conseguir perceber os nossos pensamentos, porque senão não adianta nada. Então, o yoga, ele traz isso, né? O yoga, a psicologia, tem todo esse viés do autoconhecimento, da disciplina, da prática constante, né? Você está todo dia ali no yoga, nas práticas, tentando se conhecer cada vez mais. Assim como no esporte, que a gente treina todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Traz uma expansão de consciência física e mental e maior capacidade de foco e concentração. Além disso, ele alivia o estresse e a ansiedade, com as posturas que a gente falou que são psicofísicas, né? Que é extremamente importante para um atleta, porque no esporte tem muita pressão, todo dia treinando, todo dia dando o seu máximo, o seu limite, e às vezes vem a cobrança, não só interna, né? Mas como externa, dos familiares, dos técnicos, às vezes uma ajuda de custo, que se você não der resultado, é cortado. Então, o yoga, ele tenta trazer essa estabilidade, esse alívio, né, do estresse, da ansiedade, e também fala sobre a impermanência e a resiliência, porque todos os dias nosso corpo está diferente. Então, eu pude observar isso na natação, né, onde às vezes um dia eu treinava muito bem, outro dia era horrível, e eu não sabia por quê. E no yoga também, às vezes eu consigo fazer uma postura e no dia seguinte eu não consigo fazer mais. Então, é exatamente sobre essa impermanência e passar por cima disso, saber que aquilo também vai passar. E aí a gente pode perceber como isso se dá na vida também, né? Essa impermanência e a resiliência que a gente precisa ter. Porque se você perceber a emoção que você sentia quando você chegou nessa palestra, já é diferente da emoção que você está sentindo agora. Então, a gente fica, né, variando o tempo todo. E aí a gente vai falar como que a gente pode aplicar essas ferramentas do yoga no esporte, né? Como é que eu posso colocar esses asanas? Isso tudo que eu falei antes dentro do esporte. Então, primeiro a gente precisa saber que cada indivíduo e cada esporte é único, é diferente. A psicologia, ela trabalha muito com isso também, né? A gente precisa avaliar a demanda de cada um. Então, o uso do conhecimento do yoga é para suprir exatamente cada uma dessas demandas, especificamente. Então, não é qualquer postura que vai ajudar no esporte. Cada esporte precisa trabalhar determinada postura. E aí, a gente fala um pouquinho do estímulo, né? E da compensação. Porque, às vezes, num esporte é preciso estimular um músculo, porque talvez um outro músculo já seja muito trabalhado, por exemplo, no ciclismo. A gente trabalha muito a perna, então talvez precise estimular um pouco mais os braços para equilibrar o corpo, né? E às vezes é preciso compensar. Então, também no ciclismo, trabalha muito a região, né, da lombar, das pernas. Então, a gente precisa compensar essa região. Então, a gente escolhe posturas específicas para isso, para estimular e para compensar. Então, às vezes, até durante as práticas, eu falo assim, vamos fazer determinado exercício, flexão para trás.
E aí depois a gente compensa essa postura para equilibrar o nosso corpo. Então, aqui eu também dei alguns exemplos, né? Dos principais músculos que têm que serem trabalhados. Então, por exemplo, na natação, o abdômen ele é fundamental porque é ele que mantém o corpo na horizontal, na piscina, né? Reduzindo a resistência do corpo e fazendo com que você possa avançar. Então, durante uma prática de yoga, a gente vai tonificar esse abdômen. A gente vai trabalhar esse abdômen, ajudando nessa resistência, podendo avançar um pouco mais, né? Nadar um pouco mais rápido. No ciclismo, a gente trabalha a musculatura da lombar, a cervical do peito, pescoço, a posterior da coxa. Então, a gente precisa amenizar a dor, que o ciclismo fica lá, o ciclista fica durante horas sentado sobre o selim. Então, a gente precisa amenizar essa dor de tanto que ele trabalha, né? Do músculo que ele trabalha. E também coordenar o movimento com a respiração. É muito importante prestar atenção na respiração durante o ciclismo, né? E o triatlon, por exemplo, também, onde a gente pode fortalecer os joelhos, abertura de quadril, alongar a lombar. Então, tudo isso a gente pode trabalhar nesses asanas, nessas posturas dentro do yoga, ajudando na respiração, ajudando com os músculos, além do estresse, do alívio do estresse, da ansiedade, né? E aqui é uma outra ferramenta do yoga, que nem eu falei lá na frente, pranayama, que é o direcionamento da energia vital. Prana é energia vital. A sorte é que não deixou. Yama é direcionamento. Então, pranayama é o direcionamento dessa energia. E quando eu falo de energia, não é essa energia das good vibes, né? Energia positiva, negativa, não. É energia que a gente precisa mesmo. Então, a gente tem 4 pontos de energia na nossa vida. Alguém aqui chuta quais são? Se quiser mandar no chat, pode mandar. Quem é da arte de viver não vale mandar. Não consegue imaginar quais são esses 4 pontos de energia? Como que a gente consegue energia para sobreviver? Alguém chuta? Alimento, a digestão, respiração. Isso aí. Então, aqui a gente já tem 2, né? Alimento, respiração. Os pensamentos também são energia, assim. O exercício. Então, esses 4 pontos de energia é alimentação, comer, dormir. Dormir é muito importante também, né, gente? Ninguém que lembrou do dormir. Todo mundo precisando dormir, prestar atenção no sono. Dormir, o estado positivo da mente. O que é o estado positivo da mente? Encontrar com pessoas que a gente gosta, ir em lugares que fazem bem. E a respiração, é a principal fonte de energia. Porque se você parar para pensar, quanto tempo que a gente pode ficar sem cada um desses, né? Quanto tempo a gente consegue ficar sem comer? Tem gente que consegue ficar horas, tem gente que consegue ficar dias ou uma semana. Quanto tempo a gente consegue ficar sem dormir? No máximo 72 horas, a gente já está totalmente esgotado, né? O estado positivo da mente. Quanto tempo a gente consegue ficar sem fazer algo que a gente goste, que alimente a nossa alma? Bastante tempo que a gente viu nessa quarentena, que a gente tem que ficar em casa e dá para suportar, né? Um pouco, talvez não. Mas a respiração. Quanto tempo que a gente consegue ficar sem respirar? No máximo, um atleta, né? A gente está falando dos atletas.
5 minutos, 6 minutos, estourando assim. Então, a gente vê o quanto que a respiração é importante. É a principal fonte de energia. E o pranayama, ele serve exatamente para controlar a respiração. Então, a gente pode perceber que, por exemplo, quando a gente está no estado de raiva, nossa respiração fica ofegante. Ou quando a gente está apaixonado, nossa respiração já fica mais leve. E assim vai variando, né? Nossa respiração, ela varia de acordo com as emoções. E o pranayama tem o objetivo de fazer exatamente o contrário. Da gente controlar a nossa respiração, para a gente controlar as nossas emoções. Então, para isso, existem esse controle, né, esses exercícios de respiração, para a gente conseguir dominar toda a potência que a gente tem, para a gente conseguir manter a harmonia entre o corpo e a mente. Então, aqui eu dou alguns exemplos de pranayamas. Dei 3, mas existem mais. O Ujjayi Pranayama, que se chama respiração vitoriosa, tradução do sânscrito, né? É respiração vitoriosa. Que é assim, a gente contrai a nossa garganta, contrai a nossa glote e respira só pelo nariz. Então, a gente respira e exala pelo nariz também. Percebe que dá para ouvir a respiração diferente? É como se fosse o barulho de uma onda de mar. E essa respiração, a gente já utiliza ela normalmente, que é a respiração quando a gente está quase dormindo. Parece que uma pessoa está roncando do nosso lado, quando está quase dormindo. E, na verdade, é a respiração Ujjayi, que é exatamente para acalmar, né? Ela equilibra o sistema nervoso e cardiorrespiratório, libera os sentimentos de estresse, de irritação, de frustração, e ajuda a acalmar o corpo e a mente. Então, se vocês quiserem tentar um pouquinho, a gente contrai a glote e a garganta e inspira pelo nariz. E exala pelo nariz, contraindo também. E esse é o Ujjayi Pranayama. Depois, vem o Nadi Shodhana, que é a respiração das narinas alternadas, onde a gente obstrui a narina direita, inspira pela esquerda, aí a gente tapa a narina esquerda e exala pela direita. E aí inspira pela direita, tapou e exala pela esquerda. Essa é a respiração da narina alternada. E ela traz como benefício, né, a regulação dos hemisférios direito e esquerdo do corpo. Então, ajuda muito na dor de cabeça, porque exatamente equilibra esses dois hemisférios, reduz o estresse, a ansiedade, ela melhora o sistema linfático, promove a concentração e ela regula o sono também. Então, gente, se vocês estiverem com insônia durante essa pandemia, pode fazer o Ujjayi Pranayama, pode fazer a respiração das narinas alternadas. Se vocês quiserem, eu passo depois melhor para vocês. Elas são simples de fazer e trazem todos esses benefícios. E é de graça. E a respiração bástrica, que no lugar que eu faço o curso de meditação, a gente fala que é o cafezinho, que ela serve para acordar. Então, ela dá vitalidade, né? E ela é muito fácil de fazer também. A gente só respira com o nariz e dá ênfase, principalmente, na contração do abdômen e no movimento de expiração, né? Então, a gente inspira e na hora de exalar, a gente exala forte. E aí vai contraindo o abdômen. Então, aos poucos, a gente vai aumentando o ritmo da respiração.
Então, é mais ou menos assim. A gente inspira. Dando essa ênfase no abdômen, soltando bem pelo abdômen. E aí vai aumentando. E normalmente a gente faz entre 10 a 15 voltas, né? Inspirando e exalando. E o benefício dela é que produz uma intensa oxigenação dentro do nosso corpo, energiza, elimina o cansaço físico e mental, né? Contribui para diminuir os estados depressivos, limpa as vias respiratórias, então, às vezes, até quando a gente fizer, é bom ter um papelzinho do lado. Fortalece a parede abdominal, então é bom também, ó, quem quiser fazer um abdominal, mas não quer deitar e fazer o abdominal, isso ajuda também. Lógico que o resultado não mesmo. Tonifica o sistema nervoso e também normaliza o funcionamento do aparelho digestivo. Ajuda na digestão. Então, esses pranayamas, como eles podem ajudar os atletas, né? O Jai Pranayama e o Nadi Shodhana, eles ajudam a relaxar. Então, quando um atleta está muito ansioso, véspera de competição, não consegue dormir, precisa relaxar porque os treinos estão muito fortes ou ele está com overtraining, esses pranayamas ajudam muito. E quando ele precisa de energia vital, vai para uma competição. Durante a competição, ele não vai relaxar, né? Ele precisa estar ali 100% para dar o seu melhor. E ele precisa dessa respiração básica, porque ele pode acordar, não vai ficar num estado mais relaxado, ele vai acordar e, ao mesmo tempo, vai estar mais consciente. Então, ele é muito bom para os atletas e para a gente também, né? Normal. E aí eu vou falar um pouquinho da meditação. Todo mundo acha que a meditação ela é separada do yoga, né? Mas, na verdade, ela nasceu do yoga. E é a principal técnica dentro do yoga. Porque tudo isso que a gente aprendeu nesses outros slides, eles são para preparar para a meditação. E o que é essa meditação? Todo mundo acha que meditar é não pensar em nada. Só que isso é impossível, né, gente? Só se a gente fosse muito iluminado. A meditação ela tem o objetivo de focar no aqui e no agora. Porque a nossa mente ela fica o tempo todo indo e voltando, indo e voltando. Nunca está no momento presente. É muito raro a gente conseguir se concentrar no momento presente. Então, existem diversas técnicas para você conseguir fazer isso. Uma a gente utiliza muito no esporte, né, que é o mindfulness, que é exatamente esse foco, ou você foca na respiração, ou focar na minha voz, focar no que você está fazendo naquele momento. Então, tem muita gente que fala também mindfulness da alimentação, você conseguir focar naquilo que você está comendo, aproveitar aquele momento, perceber cada detalhezinho, né? Mastigar devagar, aproveitar o momento realmente, porque a gente sempre está muito agitado. A meditação guiada, que é exatamente os comandos de alguém falando, né? Relaxa o corpo, relaxa os pés, as pernas. É uma meditação guiada, não é aquela meditação que a gente só senta, fecha os olhos e pronto. Tem alguém ali guiando. Tem os mantras, que normalmente são em sânscrito, né? Que é a linguagem do yoga, de muito tempo atrás. Mas também a gente pode inventar o nosso próprio mantra, né? Muita gente inventa o próprio mantra. E ficar repetindo aquilo, focando naquilo. Repetindo, repetindo, repetindo. Durante o curso que eu fiz, né, do yoga, a gente ficava 40 minutos sentados repetindo o mantra em sânscrito. Então, funciona, gente. E o yoga, que é exatamente a meditação em movimento, né? Durante as posturas do yoga, a gente foca na respiração, a gente
foca no nosso corpo, foca no momento presente. Então, é exatamente isso. Focar no aqui e no agora. E aí eu vou falar um pouquinho da meditação no esporte. Mudou o slide para vocês? Esse no meu outro não mudou. Mudou? Meditação no esporte. Então, a meditação no esporte, ela tem como objetivo, né, além do alívio do estresse, da ansiedade, voltei. Então, além de aliviar o estresse, a ansiedade, ela aumenta o foco, a resistência mental, a resistência física. Além disso tudo, a meditação, né, voltando aqui, no esporte, além de promover esse alívio do estresse, da ansiedade, do aumento do foco, da resistência mental e física, ela tem como objetivo promover o autoconhecimento. Então, trazer a consciência do que é feito durante o campo, as piscinas, as quadras, se perceber como um todo, né? Porque se você parar para pensar, a gente tende a repetir os nossos padrões de comportamento em todas as áreas da nossa vida. Então, a Ana, né, a psicóloga do Fluminense, tá aqui, sempre diz: o atleta, ele não é apenas o atleta, ele não é aquela pessoa atleta, ele é um ser humano também. Então, o que é feito durante esse esporte, durante esse período, também é consequência do que ele é. Então, a meditação, ela tem esse objetivo, da pessoa conseguir se perceber, para conseguir melhorar. Porque o principal objetivo da vida é a gente conseguir tomar consciência das coisas para, assim, melhorar, né? Então, aqui, falando um pouquinho da meditação, eu queria propor para vocês, deixa eu tirar aqui. Queria propor que a gente fizesse uma meditaçãozinha de 3 minutos, para ver o que vocês acham. Depois de toda essa teoria, a gente só consegue, às vezes, acreditar quando a gente experimenta na prática, né? Então, eu vou guiar uma meditaçãozinha de 3 minutos, se vocês quiserem fazer. Compartilhar aqui um áudiozinho. Então, vocês podem ir se sentando numa posição confortável. Fechando os olhos. Voltando a atenção para a respiração. E percebe aonde você está. A temperatura à sua volta. O ar que está entrando e saindo. Percebe como está o seu corpo nesse momento. Se tem alguma tensão, alguma parte específica. Vem voltando a atenção para os seus pensamentos. Percebe a frequência desses pensamentos. Se eles estão lentos, se eles estão rápidos. E a pausa entre um pensamento e outro. E respira profundo. Percebe as suas emoções. O que você está sentindo agora?
vai relaxando, dissolvendo na exalação. Inspira e exala qualquer emoção negativa, qualquer ponto de tensão, físico ou mental, relaxando completamente. Inspira, relaxa. Vai voltando a trazer sua consciência, as emoções, os pensamentos. Voltando a consciência para o seu corpo. Dissolvendo cada tensão. Fazendo uma respiração profunda. E exalando. Se sentindo completamente em paz e relaxado. Vai voltando a trazer atenção para o corpo, as extremidades. E quando se sentir pronto, vai abrindo os olhos devagar. E aí, estão sentindo diferença? Isso é um pouquinho da meditação. Então, isso é um pouco da apresentação, pouco não, é a apresentação sobre o yoga e o esporte. Aqui eu coloquei meu contato, caso vocês tenham mais alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa. Botei o meu e-mail e o meu Instagram. Mas se vocês quiserem, eu também passo meu telefone aqui no chat. E aí eu coloquei também o meu folderzinho das aulas de yoga, que eu tô dando online, né? Por conta da pandemia, não tem como ser presencial. E caso queiram também experimentar uma aula, fazer uma aula experimental, fiquem à vontade. Tá bom? Então, é isso. O yoga é a união exatamente do corpo, da mente e da alma.